não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Começa com esse artigo, a oligarquia contra o povo. Eu aqui posso explicar coisa que no jornal não tem espaço para explicar. E dá toda a retaguarda teórica na qual eu estou me inspirando para escrever essas coisas. É claro que à medida que a situação no Brasil ela se radicaliza e os ânimos ficam mais irritados, as pessoas tendem a se apegar, vamos dizer, a posições imediatas que expressam o seu desejo de que as coisas aconteçam deste modo ou daquele modo. Mas nós não podemos deixar nos impressionar por isso e temos que continuar analisando as coisas do jeito que elas são, sob todos os seus aspectos, inclusive os mais contraditórios, ainda que isso desagrade ou irrite os verdadeiros crentes desta ou daquela posição. Não é isso? Então esses dias, por exemplo, eu estive fazendo algumas observações sobre Forças Armadas, que são estritamente verdadeiras, porque correspondem a fatos que eu assisti com esses dois olhos. Não é isso? E evidentemente então os patriotas fardados e civis começam a bater no peito e muito verde e amarelo, tocar trombetas, etc, etc, e gabar-se do seu patriotismo e de que estão sempre preparados, não sei para quê. Evidentemente eu não estou negando nenhuma das suas virtudes reais ou imaginárias, nem elas me interessam no mais mínimo que seja, mas o que me interessa é a realidade dos fatos. Não é isso? E eu contei ali, com notas no Real Talk, no Facebook, a experiência que eu tive na década de 90, convivendo com muitos oficiais militares durante anos, por causa da redação do livro O Exército na História do Brasil, que evidentemente o meu contato com os militares se ampliou para muito além disso. Eu acabei dando várias conferências ali na Escola de Estado-Maior, na Escola de Guerra Naval e assim por diante. E no Clube Militar do Rio de Janeiro, no Clube Militar de Belo Horizonte e muitos outros. Então foi um contato muito intenso e deu para compreender muita coisa da mentalidade das pessoas. Naquela época eram muitos os oficiais que diziam que eu estava com teoria da conspiração, que o comunismo tinha morrido, isso tinha acabado, que o panorama do mundo era outro, que agora não tinha mais o conflito leste-oeste, sim norte e sul, era ricos contra pobres. Né? Havia um grupo de oficiais bastante influente, chefiado pelo general Meira Matos, que achava que era preciso aliar-se com o PT e a demais esquerda, o restante da esquerda, para combater o governo FHC, que estava boicotando as Forças Armadas. Tinha as ideias mais estapafúrdias. E, é claro, o número dos que entendiam o que eu estava dizendo não era muito grande. Tá certo? Alguns ficavam felizes, porque afinal de contas eu defendia as Forças Armadas nos artigos que eu escrevia, defendia a honra das Forças Armadas, desmentia falsas acusações que eram feitas, sobretudo relativas ao período do regime militar. E por mais que gostassem de mim, muitos não concordavam. Por exemplo, quando veio essa proposta hedionda do Ministério da Defesa, e antigamente os comandantes das três armas eram ministros, faziam parte do governo, agora eles iam sair, perder o estatuto de ministro e começar a obedecer ordens de algum sujeito que obviamente seria algum emissário do Foro de São Paulo, como esse palhaço desse Jacques Wagner. Isso tudo era inevitável, eu ia explicar para eles. Um dia eu quase me peguei aos tapas com um coronel que defendia bravamente a criação do Ministério da Defesa.
Então eu tentei explicar o máximo que eu podia. Os que entenderam foram poucos. Eu acho que o primeiro foi o general José Fábrega. Ele entendeu a importância daquelas coisas que eu estava dizendo sobre o esquema gramsciano, etc, etc, e escreveu um artigo que teve muita repercussão no meio militar. Depois veio o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, escreveu 2 livros, que ele começou a estudar Antônio Gramsci 24 horas por dia, escreveu 2 livros excelentes a respeito, tá certo? Mas não esqueçam, o general Coutinho morreu totalmente desiludido com as Forças Armadas, especialmente com o Exército. Esse pessoal não vai fazer nada. E eles deixaram o tempo passar, e deixaram, até que a coisa começa a tomar as proporções de uma possível guerra latino-americana, né? E as reações continuam sendo francamente idiotas, porque diante dessa ameaça do Evo Morales de atacar o Brasil se a Dilma for destituída, eles começam a dizer, o exército da Bolívia não é de nada, nós damos conta disso com um sopro, etc, etc. Falo, bom, o problema não é esse, o problema é que o Evo Morales não está falando por si, ele está falando pelo Foro de São Paulo inteiro, né? Então é Bolívia, é Argentina, é Cuba, é Venezuela, etc, etc, etc. E daí não é com sopro que você vai acabar com isso. Na semana anterior ao do Evo Morales, um alto dirigente do Foro São Paulo já estava dizendo, não, nós aqui no Foro São Paulo vamos criar um esquema latino-americano, um esquema continental para reagir à ascensão da direita no Brasil, etc. Então os caras estão planejando uma coisa bastante articulada, e reagir com bravatas a isso é coisas francamente de criança, tá certo? Então eu não estou vendo nenhuma análise séria do problema. Pode ser que estejam fazendo análise lá dentro da Escola de Comando de Estado, não sei, faz tempo que eu saí de lá, mas em geral o que eu vejo é os militares adiando uma ação que, se fosse tomada ainda, vamos dizer, até o ano 2000, até 2005, não precisaria ser um golpe militar, nenhuma intervenção, bastaria alguns pronunciamentos enérgicos para mudar totalmente o rumo das coisas, impedir que chegasse onde chegou. Então fica esta impressão. Falei, eles esperaram que a coisa se agravasse propositadamente, porque numa circunstância de guerra, evidentemente, os militares assumem a dianteira e eles se tornam os líderes do país, inevitavelmente. Então estão torcendo para haver uma guerra, para eles daí tomarem o poder. Então essa aí é apostar no pior e, vamos dizer, sacrificar a nação, tá certo? Em vista da ascensão de uma determinada corporação, que então vai aparecer como a salvadora da pátria. Se foi isto, foi uma ideia criminosa, né? Para dizer o mínimo. Quer dizer, você deixa você só tem um remédio que só pode ser aplicado in extremis, então você espera o paciente chegar até as portas da morte para daí você entrar com o remédio salvador em vez de tentar um tratamento antes, né? É um pouco isso. Eu não garanto que tenha sido isso, mas é uma hipótese que me parece bem razoável. E assim por diante. A situação, então, ela vai se complicando na medida em que, à medida que os ânimos se acirram, a dose de inteligência circulante diminui e a possibilidade de você compreender o que está acontecendo também diminui, tá certo? Como eu não estou aqui para levantar bandeiras, né, nem a favor de impeachment, nem a favor de intervenção militar, nem a favor da continuidade da Dilma no poder, nem a favor de coisíssima nenhuma, eu posso tomar posição, mas só depois que eu compreender o que está acontecendo, porque tomar posição perante o que não está acontecendo é coisa de palhaço, e eu não pretendo fazer isso. Então eu primeiro me dedico a tentar compreender, né? E no fim, se for necessário, tomar uma posição, dar uma opinião, uma coisa assim. Mas essa breve análise que eu fiz nesse artigo, ela é precedida de outras considerações que eu não cheguei a escrever e nem vai haver, nem creio que haja espaço no jornal para explicar essas coisas, mas que aqui são perfeitamente cabíveis porque elas dão continuidade a outras análises que eu já fiz aqui. Por exemplo, isso que eu vou dizer aqui tem muito a ver com as aulas que eu dei sobre o Kant. Então, para introduzir esse problema, eu tenho que começar dizendo para você que na França existe um historiador muito interessante chamado Marcel Gauchet, que escreveu uma obra em 4 volumes chamada L'Avènement de la démocratie, o advento da democracia. E a tese fundamental, que ele sustenta muitíssimo bem, é que a coisa característica da democracia moderna
é justamente o caráter dito laico do Estado. Isto é universal, tá certo? E o que quer dizer esse caráter laico? Quer dizer que você não tem mais uma autoridade espiritual que influencia o Estado desde cima, que exerça sobre ele uma influência limitadora, moderadora ou disciplinadora. Isso não existe mais. E, portanto, o Estado acaba sendo ele próprio a incorporação da única autoridade espiritual concebível. E ele diz que isso começa precisamente com a Reforma Protestante. E você não pode esquecer que Lutero foi um contemporâneo de Maquiavel. E existem várias ideias deles que, partindo de premissas completamente diferentes, levam à mesma conclusão prática, não teórica. Levam aos mesmos resultados, por assim dizer. Lutero propunha que entre o homem e Deus não existe mediação. Quer dizer, não existe um clero que seja o mediador, que tenha as chaves do reino. Como disse São Pedro, tem as chaves dos 2 reinos, né? Ele disse, isso aí não existe. Tudo se decide, vamos dizer, entre Deus e a intimidade de cada pessoa, sem nenhum mediador humano. É só Jesus Cristo que é o mediador. Tá certo? Bom, de fato, até aquela época existia a mediação era dada pelo clero. O que é o clero? O clero é um conjunto de pessoas que não exerce o poder diretamente, não ocupa cargos políticos, com raríssimas exceções, e que se especializou na vida espiritual. Eles são um sujeito que passa a vida inteira orando, fazendo jejum, estudando a Bíblia, né? Alguns recebendo revelações particulares, tendo experiências místicas, ou seja, são pessoas especializadas na vida espiritual. E, de repente, essas pessoas não podem mais nada e cada cidadão, né, lê a Bíblia numa tradução muito mal feita, a tradução de Lutero é mal feita, tem até versículos faltantes, e imediatamente ele se torna ele próprio, né, o canal entre ele mesmo e Deus. Tá certo? Então, não existindo mais a autoridade do clero, o que acontece automaticamente? Bom, acontece que a sociedade não pode ser deixada, vamos dizer, para as traças. Tem que existir alguma ordem pública, tem que existir leis, tem que existir uma constituição, um governo, uma administração, e alguém tem que tomar as decisões. Essas decisões, não sendo mais policiadas por uma autoridade espiritual externa, tá certo? Elas adquirem autonomia. No mesmo instante em que Lutero estava fazendo isto, Maquiavel estava propondo a teoria da razão de Estado, ou seja, aquilo que é necessário para a conservação e defesa da ordem pública é, por assim dizer, aquilo que mais tarde Kant chamaria um imperativo categórico, algo que tem que ser feito de qualquer jeito. Por exemplo, ali na Itália, diz, bom, se nós não criarmos aqui um exército para defender o território, o inimigo vai acabar conosco, então a necessidade é incontrovertida, nós temos que fazer isso, e aquilo que é absolutamente necessário é evidentemente sancionado por Deus. Então a razão de Estado se torna, vamos dizer, a única versão da vontade de Deus. E, portanto, o governante se torna ele também o portador da vontade divina, sem ser um mediador. Note bem, isso é importante, porque os reis, a partir daí, começam a afirmar que são reis por autoridade divina. Antes não era assim, antes eles eram, a autoridade divina lhes vinha, tá certo? Do fato de serem coroados e abençoados pela igreja. Então, a igreja lhes dava uma parte do mandato. Sempre houve uma teoria, por Filipe Belo acreditava nessa teoria, de que a sanção da igreja não era necessária, de que o rei era diretamente um emissário de Deus. Sempre houve essa teoria, mas até então não foi muito aplicada. Mas a partir dessa época começa a ser aplicada. Então, o rei, ele não é um mediador, ele não é um profeta, tá certo? Ele não tem como é que se diz? O dom divino de guiar as massas, mas ele tem a sua autoridade por direito divino. Então, sem ser um mediador, ele representa a vontade de Deus. Tá certo? Então, a partir daí, essa ideia se espalha pela Europa, e praticamente todas as nações aceitam isto, né? É claro que os primeiros reis que fazem isso, eles mesmos
assambarcam, usurpam o discurso profético. Né? Por exemplo, na época das grandes navegações, todas as nações envolvidas nisso diziam que o seu objetivo era expandir a fé cristã. Alguns diziam isso até sinceramente, tá certo? Mas o fato é que o rei, a essa altura, não tinha que prestar satisfações a mais ninguém. Então, os planos dele representavam a vontade divina. Por quê? Porque eram planos que não tinham escapatória. A razão do Estado é, como é que diz, não tem saída. Você faz o que você tem de fazer. Então, na medida que você está agindo por uma necessidade, quer dizer, irrefutável, então você está, na verdade, você está, portanto, obedecendo a sentença divina, embora você não seja um profeta, embora você não tenha recebido nenhuma mensagem especial, nenhuma revelação. Então, você vê que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A destruição da classe mediadora, tá certo? E a transferência do papel de portador da vontade divina ao governante e ao rei, o qual, percebe, não tinha nenhum treinamento especial para isso. Os reis não eram monges, os reis não eram místicos, os reis não eram profetas, tá certo? E a maioria deles, até pela sua conduta pessoal, não eram nenhum exemplo de santidade, nem de moralidade elevada. Você veja, Luís XIV tinha 28 amantes. Isso era público e notório. Né? Ainda havia alguma concessão ao clero nos países católicos, na própria França. Então, né, o pregador Bossuet, Jacques Benny Bossuet, ele passava pitos no rei durante os sermões e tal, mas não adiantava nada, o rei continuava fazendo exatamente a mesma coisa, porque aquilo era a opinião de um pregador, não era a pressão, vamos dizer, de uma autoridade espiritual. Mas, mesmo porque a igreja da própria França, na época, tende a se tornar independente do Vaticano. Cria-se a igreja galicana, que obedecia ao rei, coisa exatamente como na Inglaterra. Isso não chegou a se consolidar ao longo dos séculos. Na França foi uma época passageira, mas que existiu. Na Inglaterra, a separação ficou definitiva, o rei passa a ser o chefe da igreja local e assim por diante. Essas tendências existiam em toda a Europa, tá certo? E este período onde nasce, então, vamos dizer, a supressão, onde aparece a supressão do clero como mediador entre Deus e os governantes, e aparece ao mesmo tempo a ideia da razão de Estado, as duas coisas são exatamente contemporâneas. Isto é o nascimento do Estado moderno. E a partir daí, inclusive a palavra Estado começa a ser usada a partir daí. A ideia da razão. O Estado nasce junto com a razão de Estado. E automaticamente, se o rei incorpora então a vontade divina, então o Estado que ele governa é divino. Então a divinização do Estado vem junto com o Estado e vem junto com a razão do Estado. Um pouco mais adiante, quando surge a revolta contra os reis, já no século XVIII, ela vem legitimada não pela ideia de um retorno, vamos dizer, à mediação, mas como uma consequência lógica que se deveria tirar da ruptura com o clero. Ou seja, o clero já não é necessário, não é preciso a mediação, mas o rei também não é necessário. Por quê? Porque cada um é senhor de si, cada um presta satisfação a Deus no íntimo da sua alma e ninguém sabe o que está se passando lá dentro. Então, é a total autonomia do ser humano em relação à lei divina, que ele pode interpretar como ele quiser, ou que ele também tem o direito de ignorar. Então, a ideia iluminista, bem expressa por Kant, de que o homem tem que ser autônomo, de que ele cria a sua própria lei, de acordo com os imperativos categóricos da sua própria razão, ela, por assim dizer, ela tira contra os reis uma consequência que já estava embutida na própria ideia
do direito divino dos reis. Então é o direito divino dos reis, que não é divino de maneira alguma, ele passa a ser o direito, vamos dizer, absoluto de cada ser humano, do indivíduo humano. E isso aí é o nascimento da democracia moderna. Tá certo? Mas acontece o seguinte, esse pessoal do iluminismo, eles todos gostavam de pensar assim, em termos sempre muito abstratos e muito gerais, e quando se derrubava o establishment monárquico e se instituía um regime democrático, eles diziam assim, o homem se libertou e agora o homem é o senhor do seu destino. Eu digo, mas peraí, que homem? Que homem, cara pálida? Todos os homens? Não, evidentemente, só alguns. Então, automaticamente, se identifica como uma libertação da humanidade a transferência do poder a um determinado grupo, que não reivindica um direito divino, mas que representa agora a razão humana, e com isso tem todo o poder, até mais do que os governantes de direito divino. Você não pode esquecer que Luís XIV, quando quis formar um exército, que seria o maior exército da Europa, que tinha 144 mil pessoas, veja, um exército de 144 mil pessoas era o maior da Europa. Ele teve que ir pessoalmente de cidade em cidade, pedindo pelo amor de Deus para que as pessoas se alistassem. E a Revolução Francesa, em um dia, decreta o alistamento militar obrigatório e cria um exército 10 vezes maior do que esse. Seguem-se depois as guerras napoleônicas, tudo na base do recrutamento militar obrigatório, e os exércitos vão crescendo, 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 crescendo. Ao mesmo tempo, é claro que, ao longo desse processo, as regras da guerra vão mudando. A própria noção, por exemplo, de campo de batalha, tá certo? Que existia, essa ideia existia no tempo do feudalismo, onde cada senhor de terras tinha lá o seu exército. O exército era assim, era constituído eminentemente de nobres, só quem tinha obrigação de ir para a guerra eram os nobres. Então, numa situação de perigo, um nobre mais importante, ou o rei, convocava os nobres, que então vinham com suas armaduras e suas tropas, com alguns vassalos voluntários sempre, e com isso se formava um exército que não tinha unidade nenhuma, que era um saco de gato, porque eram 1000 tropas diferentes, falando línguas diferentes, leais a senhores diferentes, Então vocês imaginam, no tempo das cruzadas, o caos que isso pode ter sido, tá certo? Quando vem as monarquias nacionais, o direito divino dos reis, então se formam os exércitos nacionais profissionais, agora pagos com o dinheiro do imposto. Então, você vê que em outras circunstâncias, os exércitos não eram pagos. Os nobres entravam na guerra com a promessa de que, se ganhasse, ele pegava um pedaço das terras do inimigo e pronto, acabou. Isso era tudo o que ele ia ganhar com a coisa. Agora, de repente, você forma imensos exércitos nacionais e você precisa de dinheiro para pagá-los. O que acontece, então, começa o endividamento dos governos nacionais com os banqueiros internacionais, os quais, então, passam a exercer uma influência política tremenda. Então, você imagina a posição de um rei cujos exércitos voltam da guerra, às vezes derrotados, esfomeados, revoltados e ávidos por dinheiro, e ele não tem dinheiro para pagar. Então ele fará qualquer coisa que o banqueiro queira, deseje, em troca do dinheiro. Porém, até essa época dos reis ainda havia a noção herdada do tempo do feudalismo de que a guerra era uma atividade especializada, que só devia envolver um determinado tipo de pessoas que tinham para isso a vocação individual. Não é isso? Então a guerra não devia envolver as populações civis e geralmente se travava num campo, por isso não é um campo de batalha. Não é isso? Com o advento do Estado moderno, da democracia moderna, acaba o campo de batalha e a guerra invade as cidades e todo mundo está envolvido. E isto vai evoluindo até a noção da guerra total, que vem com Stalin, com Hitler, onde toda a sociedade é militarizada e obrigada a participar da guerra e a morrer junto com os soldados. Tá certo? Então,
E a própria noção, vamos dizer, do exército profissional, ela é um engodo, porque uma parte está ganhando para lutar, e a outra parte está ganhando para lutar e talvez morrer, e a outra parte está pagando para lutar e morrer, ou seja, o restante da população. Então, isto é o início da democracia moderna. Ora, ao mesmo tempo, com a demolição da ideia da autoridade espiritual e a concentração da autoridade espiritual e moral no Estado, o Estado gradativamente vai se tornando o juiz de todas as coisas. Ou seja, o Estado começa a legislar sobre tudo o que existe. Ele legisla sobre a economia, sobre a educação das crianças, sobre o casamento, sobre a convivência dos vizinhos, sobre a propriedade da terra, sobre tudo. Então tem um processo legislativo que hoje chega, vamos dizer, ao paroxismo de, por exemplo, aqui nos Estados Unidos parece que são 8 milhões de leis tributárias, né? É claro que é uma coisa inabarcável, e todo mundo está fora da lei, sem saber, tá certo? E a qualquer momento você é sujeito a ser preso por ter cometido um delito que você ignora por completo. Então, isso é a democracia, gente, né? Não é a tirania, né? Ora, quando aparece o totalitarismo não faz senão tirar as consequências de um processo que já vinha desde o tempo de Maquiavel e Lutero, né? Ou seja, a razão de Estado, que agora passa a ser, vamos dizer, com os comunistas, a razão da classe proletária, e com o nazismo, as razões da raça alemã, torna-se a única autoridade concebível, né? Isto não chega, esse processo não chega a se consumar nas democracias só porque, por um motivo muito simples. O que correspondia à antiga autoridade do clero, nos Estados Unidos é dividida por toda a sociedade. A sociedade é enormemente religiosa, tá certo? Onde o clero, em princípio, não tem nenhuma autoridade espiritual em especial, mas a pressão da sociedade, profundamente imbuída da moral religiosa, continua significando alguma coisa. Por isso mesmo os candidatos a todos os cargos têm de fazer de conta que eles são muito cristãos, né? E aparecer no culto pelo menos uma vez por ano. Todos eles fazem isso, tá certo? Então, vamos dizer, a pressão da sociedade exerce nos Estados Unidos uma função análoga, não similar, mas análoga à do clero na Idade Média. Mas é evidente que é uma pressão difusa, não é organizada, então não chega a ser uma autoridade, é apenas uma influência, tá certo? Se um presidente dos Estados Unidos quiser fazer tudo ao contrário do que recomenda a moral cristã, ele fará, contanto que ele consiga maquiar um pouco a coisa e que ele tenha a seu favor o aparato de maquiagem que é a mídia, não é isso? Então, esse confronto, vamos dizer, de um Estado laico ou ateu com uma sociedade religiosa que acontece nos Estados Unidos impede que o último capítulo, que é a transformação da democracia em totalitarismos, se consume nos Estados Unidos. Mas agora está se consumando. Mas é um processo que você vê que é inevitável. A partir da desaparição da autoridade espiritual como tal, vamos dizer, a divinização do Estado e o advento do totalitarismo eram absolutamente inevitáveis, né? Isso tudo foi um processo muito rápido. Você vê que para chegar até a razão do Estado decorreram desde a fundação do cristianismo 1500 anos. Mas para que as monarquias nacionais se transformassem em nações revolucionárias, tá certo? E a democracia se transformasse em totalitarismo, foram 5 séculos no total, e a transformação, vamos dizer, das monarquias nacionais, das democracias em totalitarismo, foram menos 100 anos. Então aí a sentença profética do Jorge Bernanos: a democracia não é o contrário da ditadura, ela é a causa da ditadura. Então, isto é um problema que não tem solução. Porque se nós dissermos, então temos que restaurar a autoridade espiritual, o clero, etc, etc. Eu digo que clero? O clero hoje foi praticamente todo engolido pelo processo revolucionário ao qual ele serve, ou seja, ele serve também à divinização do Estado.
E aqueles que resistem a isso são grupos pequenos que pretendem continuar fiéis à doutrina católica, mas que não estão analisando a coisa desta maneira. Eles nem estão percebendo esse processo, eles simplesmente ficam escandalizados com mudanças na missa, mudança de discurso, etc, etc. Agora já apareceu até o Papa interpretando a multiplicação dos pães como o Leonardo Boff. Não, Jesus não multiplicou os pães, ele ensinou as pessoas a dividirem as suas propriedades. Chegamos a isso, né? Então, esse processo, eu não creio que ele tenha, vamos dizer, uma solução completa. O que pode haver é alguma resistência, que pode ser ou apenas a resistência moral e simbólica desses grupos tradicionalistas, ou pode ser talvez uma resistência mais esclarecida, que compreenda o processo e compreenda sobretudo a dificuldade ou quase impossibilidade de revertê-lo. Mas ainda existe um outro fator agravante. Quando cai o clero, ele é substituído em primeiro lugar pelos reis. Quer dizer, a aliança de Lutero com os príncipes alemães contra a massa popular não é coincidência. Porque agora ou não existe autoridade, não tem autoridade espiritual. Então ou não tem autoridade nenhuma, ou a autoridade espiritual fica incorporada no poder real. Não tem saída. Né? E Lutero viu que seria... Bom, agora ou é o caos ou nós aceitamos a autoridade dos príncipes. Que nesse sentido foi até realista. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.